Dois homens foram encontrados mortos, já em estado de decomposição, com máscaras de chumbo, bilhete e também possível contato com um extraterrestre. E esse caso, até hoje, nunca foi solucionado pela polícia. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje é sexta-feira, então eu mudei os dias aqui de postar vídeo. E se por acaso esse é o seu primeiro vídeo aqui deste canal, aqui eu conto relatos enviados por escrito, histórias de terror, histórias misteriosas. Se você tiver algum caso misterioso, um caso assombrado, mande no meu e-mail que estará na descrição deste vídeo. Conte o seu terror@gmail.com. E aproveitando, curte este vídeo que vai ajudar no algoritmo aqui e vai me ajudar muito. Então bora lá pro caso, gente. Então, em uma semana muito chuvosa no Rio de Janeiro, especificamente em Niterói, o menino ele sobe o morro, que é o morro do Vintém. Então ele subiu esse morro e encontra dois corpos já em decomposição ali naquele local. Nisso ele já corre, ele desce o morro, chama a polícia e aí sim a polícia subiu o morro do Vintém e viu lá os dois corpos já em decomposição. Os corpos já estavam ali há muitos dias. O corpo foi encontrado dia 20 de agosto de 1966. E então eles começam a investigação, né? Então os dois corpos estavam vestidos com terno e capa de chuva. Nas proximidades ali do corpo havia uma garrafa de água, bolsa, sacola, que tinha duas toalhas dentro. E também o interessante é que essas duas pessoas usavam máscaras de chumbo. E dá pra ver que, assim, foi uma máscara feita em casa. Pode ser que foram eles mesmos que fizeram essa máscara, né? Dá pra ver que é bem caseira. E máscara de chumbo, gente, pra quem não sabe, serve pra proteger, né, os olhos de radiação. Mas assim, não havia nenhum material radioativo ali no local. E outra coisa também muito misteriosa é que encontraram com eles um papel numérico indecifrável e também havia um bilhete muito confuso. E nesse bilhete dizia o seguinte: 16h30 está no local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito. Proteger metais. Aguardar sinal, máscara. Vocês entenderam? Eu também não. Ninguém entendeu isso aqui. Ninguém sabe o que significa esse bilhete que foi encontrado na roupa dessas pessoas. E nisso, os corpos foram levados para o IML de Niterói e as autoridades identificaram que esses corpos eram de dois técnicos. Eles trabalhavam juntos e eles eram técnicos em eletrônica. Era o Manuel Pereira da Cruz, tinha 32 anos, e o Miguel José Viana, de 34 anos. Nos corpos de Manuel e Miguel não encontraram marca de faca, tiro, nenhuma marca de violência física, nenhum indício de que eles teriam sofrido algum tipo de assassinato ou conflito. Nada no corpo deles foi encontrado. Outro detalhe que perceberam é que, quando eles foram encontrados, os corpos já estavam em decomposição. Já estava com mau cheiro, não tinha nenhum bicho ao redor deles, não tinha barata, não tinha urubu, não tinha inseto, não tinha nada no corpo deles, visto que estava já em decomposição, já estava podre. Isso é muito esquisito, gente. Não tinha urubu. Então, isso foi sugerido como envenenamento. Então, aí eles tiveram a primeira hipótese do que poderia ter acontecido. Então, sugeriram que eles poderiam ter subido esse morro e ter feito um pacto de morte de dois homens homossexuais. Teriam subido o morro e fizeram um ritual e um pacto de envenenamento, né? Então, aí sugeriram que os dois tomaram essa tal de cápsula que estava escrito no bilhete e tomado junto e morrer junto. Mas aí vem o mistério, que é o seguinte: o porquê que os dois escolheram o Morro do Vintém, em Niterói, pra fazer esse tipo de coisa, sendo que eles nem moravam ali. Aí surgiu um outro problema, que eles não conseguiram fazer teste toxicológico, né, pra ver se eles realmente tomaram aquela tal de cápsula que tava no bilhete, porque os corpos já estavam em decomposição. Então, até hoje fica a dúvida de que ninguém sabe. Muitas coisinhas, muitos detalhes faz com que a gente fique na dúvida. Então, cada vez que a polícia investigava, muita coisa não fazia sentido. Havia um repórter na época, que o nome dele era Mário Dias. Manuel e Miguel, eles eram de Campos de Goytacazes, que é ali para a região norte do Rio de Janeiro. Então, o repórter com a polícia, né, começou a investigar ali onde eles moravam, Miguel e Manuel, no campus dos Goytacazes, e conversaram com pessoas ali da região para saber quais que foram os últimos lugares que eles passaram. Durante a investigação, né, conversa com um, conversa com o outro, eles chegaram em um amigo
do Miguel e do Manuel, chamado Elcio Gomes, que na época ele tinha um centro espírita lá em Campos. E nisso o repórter e a polícia, eles descobrem que Manuel e Miguel, eles estavam muito envolvidos com experiências espirituais envolvendo explosivos. Era tipo uma seita que eles faziam, e uma das atividades, né, que eles faziam nessa seita, que eles faziam uso de drogas psicodélicas. Então esse amigo Elcio, ele foi preso para ser interrogado, mas a polícia não encontrou nada que pudesse comprometê-lo. Então os dois, eles eram casados, e a esposa de Miguel relata que Miguel chega nela e fala que precisa ir para São Paulo, porque ele precisa comprar lotes, né, de eletrônicos, como ele trabalhava com isso, então ele precisava comprar lá porque era barato. E também ela viu que ele pegava grandes quantidades de dinheiro em mãos mesmo. E ela perguntava para ele, por que você tá pegando tanto dinheiro? Aí ele falava que iria comprar um carro lá também, porque é barato, então. E ela disse que ele saiu com 2 toalhas. E nisso, eles saem de casa para destino aí a São Paulo. Eles pegam o ônibus e descem em Niterói. Devido à chuva que estava naquela semana, eles param numa loja e compram 2 capas de chuva. Mas uma coisa estranha, a vendedora diz, né, ela relata que os dois, eles compram a capa de chuva e tava chovendo muito. Ao invés deles vestir a capa, não, eles colocaram a capa debaixo do braço e foi embora, saiu na chuva. Indo em sentido ao morro, havia, acho que era um bar, e eles param nesse bar e eles compram uma garrafa de água. No momento em que estavam ali comprando, a pessoa que vendeu a eles relata que Miguel ficava o tempo todo olhando no relógio, como se estivesse muito preocupado com o horário, ele estava meio estressado. Depois disso, supõe que ele sai dessa loja e já sobe para o morro do Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro, que é onde encontram os 2 mortos. E outra coisa, dizem que aonde os corpos deles foram encontrados, não nasce vegetação até hoje. E uma coisa importante que deveriam ter investigado é o solo. Ali na região onde eles caíram, né, onde foram encontrados, seria importantíssimo eles terem que investigar o solo, mas só que isso não aconteceu, eles não investigaram. E vocês lembram do dinheiro que eu falei pra vocês, que o Miguel pegou um monte de dinheiro em mãos e levou embora? Talvez o menino que encontrou eles ali pudesse ter pegado o dinheiro, ou outra pessoa que passou ali pegou, a própria polícia também, mas só que ninguém relata de ter visto dinheiro algum, devido que era uma grande quantidade de dinheiro, né? E também tem o relato de uma senhora. Ela diz que estava com os filhos dela dentro do carro, na avenida. Ela mora ali ao redor do morro. Ela disse que no dia que os dois estavam lá no morro, né, Miguel e Manuel, lá no morro, ela viu uma coisa lá na ponta do morro que ela falou que parecia ser um balão. Mas a chuva estava tão forte, estava uma tempestade, que ela viu que aquilo não poderia ser um balão, porque não tem como o balão estar ali, sendo que estava chovendo muito. Então ela meio que ficou em dúvida, porque era uma coisa muito grande, tinha luzes laranja e luzes azul. Então ela e os filhos dela viu a mesma coisa, e com essa descrição da mulher, lembra muito os objetos não identificados, né, os OVNIs. Então, por causa do relato dela, apareceu teorias de que Manuel e Miguel, eles teriam tido contato, né, com seres extraterrestres, e que o bilhete encontrado foi instruções de seres de outro planeta, e que eles estavam com máscara de chumbo para se proteger da radiação das naves. Gente, esse caso ganha vários possíveis finais, tem várias teorias. Talvez Manuel e Miguel, eles não sobreviveram depois de ingerirem, né, a tal da cápsula, que poderiam ser psicodélicas, mas não tem como provar isso, porque não fizeram teste toxicológico, ou os dois de fato teriam ingerido essas cápsulas para ter realmente contato com os extraterrestres, ou eles vendiam materiais tecnológicos debaixo dos panos, ou eles vendiam alguma coisa radiológica, alguma coisa proibida e foram mortos por compradores, mas temos que lembrar que não foi encontrado nenhum tipo de violência nos corpos, então não tem evidências de assassinato. E agora restam dúvidas. Por que eles escolheram ir até esse morro? Por que usar as máscaras de chumbo? O que eles queriam dizer com aquele bilhete? Gente, eu amo esse tipo de caso porque são mistérios que faz você quebrar a cabeça, não é resolvido, não tem nada que comprove o que realmente aconteceu com essas pessoas. O que aconteceu com eles? Gente, deixa aqui o que vocês acham.
Qual que é a sua opinião? O que você acha que aconteceu com eles? Conta aqui pra mim nos comentários que eu vou ler todos. Então esse vídeo termina por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até semana que vem. Tchau, tchau!